paz do Senhor, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui no domingo para compartilhar com vocês a série de mensagem A Pedra na Rocha. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Prepare sua Bíblia e que o Espírito Santo possa falar conosco nesse momento. Pai, muito obrigado, Deus querido, por mais esse recurso, ó Pai, para estarmos falando, compartilhando da sua palavra com nossos amigos, com nossos irmãos, ó Deus querido. Mediante a esse momento, ó Pai, que nós estamos distante em corpo físico, mas estamos encontrando, ó Pai, maneiras de se achegarmos, maneiras de ficar próximo do corpo de Cristo, para formar um corpo de Cristo, ó Pai. Espírito Santo, fale conosco nesta hora, ó Pai, que só venha sobre nós a Tua palavra, que possamos refletir e praticá-la. Amém. Amém. Semana passada, irmãos, começamos a nossa série de mensagem A Pedra na Rocha e falamos sobre o problema do pecador. Quando Pedro se reconhece como pecador, mas aí ele se distancia de Cristo, ele pede para se distanciar de Cristo porque ele é um pecador. E aí nós vimos e relembramos o que o Espírito Santo quis nos mostrar naquela hora. E hoje, depois que Pedro ele se reconhece como pecador e segue a Jesus Cristo, hoje a gente vai falar um pouco da fé de Pedro. E para a gente falar sobre esse tema, eu vou abrir aqui uma passagem aqui que fica em Mateus 14, a partir do 27, do versículo 27. Ele diz assim, Jesus Cristo já dizendo, não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está. Aí ele disse, venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou o vento forte e as ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salve-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Olha só, um ponto de vista interessante aqui que devemos começar a falar é sobre onde está apontado a nossa fé. Porque, veja bem, por vezes em nossas vidas temos dificuldade, temos tribulações, nós parecemos que estamos num abismo. E quando a gente vê essas ondas, quando a gente vê essa tempestade forte em nosso redor, a gente fica se perguntando a todo momento, será que eu vou conseguir sobreviver a isso? Será que eu vou conseguir passar por essa dificuldade? Será que eu vou conseguir vencer esse obstáculo? Mas na verdade a gente está apontando a fé para nós mesmos. Será que eu vou conseguir? Não, porque nós não estamos sozinhos. A nossa fé tem que estar apontada para Cristo primeiramente. Então, um ponto bastante considerável a levar em conta aqui é onde está apontado a sua fé. Ela está apontada no que você pode fazer ou no que Deus pode fazer. Veja o exemplo de Jonas, por exemplo. Ele ficou dentro da barriga de um peixe e ele tinha a convicção, a esperança de que Deus ia tirá-lo de lá. Não era ele que ia sair de lá sozinho, mas sim Deus que ia tirar. Ele depositou a sua fé em Deus, ele ficou esperando o momento certo, como quem diz, se eu estou aqui agora é porque Deus está querendo me mostrar alguma coisa. Se eu estou passando por esse tormento é porque Deus quer me mostrar alguma coisa e eu tenho certeza que Ele vai me tirar daqui porque eu reconheço isso. E a partir do momento que ele reconheceu que Deus queria mostrar para ele algo, queria usar ele para o seu reino, assim como é a sua vontade, e aí ele colocou a sua fé em Deus, não na fé de que ele conseguiria sair. Ele não chegou em nenhum momento, ele ficou se perguntando, será que eu vou conseguir sair desse estômago dessa baleia, do ventre dessa baleia, será que eu vou conseguir? Não, ele sabia e ele depositou a fé dele em Deus. E aí a gente tem que estar sempre lembrando, a fé está onde? Está no que eu vou conseguir fazer, no que você vai conseguir fazer, ou que Deus vai fazer em você ou no seu meio. Sabe,
pastor Jefferson e eu estamos subindo ao monte segunda-feira, e uma coisa interessante que a gente está sempre falando, conversando com Deus, colocando as nossas esperanças, a gente está ofertando as nossas esperanças, orando lá no monte, e uma coisa que me chama muita atenção é que sempre ele fala assim: olha, o desejo do meu coração é esse, olha, a minha esperança é essa, mas aí ele sempre complementa falando: vamos orar a Deus para a gente poder escutar o que Ele quer de nós. E aí, isso que a gente tem que estar em nosso coração e estar na nossa pele, no nosso sangue, a todos os dias nas nossas orações. É não colocar a nossa fé baseada na nossa esperança. A nossa fé tem que estar apontada somente para Cristo, para Deus, para o que Ele quer fazer. Às vezes você tem esperança de algo acontecer na sua vida, você quer que alguma coisa aconteça de bom e de maravilhoso na sua vida ou para as pessoas que estão ao teu redor, mas você tem que se perguntar o que Deus quer primeiro. Não é o desejo somente do seu coração. É claro que, como a gente vai no monte, a gente oferta o desejo do nosso coração, mas a gente coloca a nossa vida a favor do Pai. A nossa vida a gente coloca em disposição de Deus e fala: eis-me aqui, Senhor. Faz de mim o que o Senhor quiser, o que o Senhor está desejando, o propósito que o Senhor quer que façamos, a gente vai estar aqui para cumprir. Não é a minha, mas é a fé que nós temos que ter em Deus. E aí, olha só, Simão pede a permissão, voltando aqui para Simão Pedro, né? Porque a gente está fazendo essa série de mensagens baseada em sua vida, em como Jesus Cristo transformou a vida de Pedro. E olha só, Simão pede a permissão de Cristo para também andar sobre as águas e ir ao seu encontro. Até então, quando tudo em nossas vidas, quando tudo ali, ele parecia que estava tudo bem, andando sobre as águas, ele começou a ver aquelas dificuldades, assim como estávamos falando aqui. Ele começou a ver aquelas ondas gigantes e ele deve ter pensado: nossa, como que é possível eu estar andando aqui, no meio dessa tempestade? É exatamente o que a gente costuma fazer, é exatamente como a gente costuma pensar. Como que eu vou passar por isso? Como que eu vou passar por aquilo? Mas não, a nossa fé tem que estar apontada para Cristo. E é exatamente isso que Jesus está mostrando para ele. E logo em seguida ele fala: a sua fé é pequena. E por que a sua fé é pequena? Porque a sua fé não está depositada em mim. Ela é minúscula. Ela é como se ela começasse em você e terminasse no seu nariz. Pequena, está em volta somente em si próprio. Mas não, ela tem que estar apontada para Deus. Se Deus colocou a tempestade, se Ele colocou a dificuldade na sua vida, Ele está querendo te mostrar algo. Ele está querendo falar contigo. Assim como foi com Jonas, assim como foi com João Batista, que naquela cadeia, quando ele estava preso, ele chegou por um momento a duvidar: será que Jesus Cristo é mesmo o Filho de Deus? Depois, logo em seguida, ele se arrependeu e viu que os planos de Deus eram soberanos na vida dele. O que ele tinha que fazer, ele fez: anunciou o Evangelho, propagou o Evangelho e começou apontando o ministério de Jesus Cristo, apontando Jesus Cristo, e isso é que ele fez. E aí ele reconheceu que Deus era soberano na vida dele. E aí logo em seguida a gente vê que Pedro, ele se afunda nas águas porque ele não consegue ter fé o suficiente em Cristo. Ele começa a duvidar de si próprio e começa a duvidar de Cristo. E aí ele se afunda e a primeira coisa que ele faz é pedir ajuda a Jesus. Ele afunda e fala: Cristo, me salve. Sabe por quê? Porque mesmo que a fé dele esteja abalada, a fé dele não foi perdida. Estava apontada ainda para Cristo, porque ele sabia que o único que poderia salvá-lo, mesmo se afundando naquela tempestade, mesmo se afundando em meio ao caos, ele sabia que a única pessoa que poderia salvar era Jesus Cristo. Então a fé dele estava abalada sim naquele momento. Eu sei que a gente vai passar por isso, eu sei que você vai passar por isso. Quando chegar as dificuldades, quando vem essas tribulações, quando vem a tempestade em nossa volta, eu sei que a gente vai resvalar os pés. Vai questionar, talvez vai querer duvidar até mesmo se é possível passar por aquilo. Mas aí você tem que estar sempre lembrando que somente Deus é capaz de te tirar desse abismo. Somente Jesus Cristo é capaz de te libertar. Somente Jesus Cristo é capaz de te transformar da pessoa que você não quer ser, para transformar numa pessoa melhor que você poderá ser. Você está me entendendo? Então aqui nessa mensagem de hoje, a reflexão maior, o tema base o tópico hoje é a fé abalada, mas nunca perdida. Porque a gente não pode perder a nossa fé
em Cristo. Portanto, não limitamos a nossa fé. Portanto, nós limitamos a nossa fé e apontamos para a direção errada. Nós temos que aprender através da palavra que o que esperamos é diferente do que ter fé em Cristo. Temos que sim ofertar a nossa esperança a Deus, mas devemos ter fé na sua vontade e não deixar a nossa fé ser abalada. Eu fico por aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos e o próximo capítulo aí, espero por a gente que a gente vai estar marcando vocês, sinalizando vocês para que vocês acompanhem essa vida transformadora de Pedro por meio de Jesus Cristo. Vou fazer uma oração em agradecimento para que o Espírito Santo possa continuar falando conosco através dessa reflexão. Amém? Pai, eu sei, ó Deus, que as tribulações vêm, as dificuldades vêm, ó Pai querido, nos assola a cada manhã, mas sabemos, ó Deus querido, que o Senhor é conosco, ó Pai. Sabemos, ó Pai querido, mediante essa mensagem, mediante essa palavra, que a nossa fé deve estar apontada somente para Ti, ó Pai querido. Somente para a Tua vontade que deve ser soberana em nossas vidas, ó Pai. Sabemos que a todo instante o Senhor quer falar conosco, ó Deus. Assim como quis falar também com Jonas, ó Pai, e mesmo assim ele tentou fugir da Tua presença, tentou escapar da Sua voz, mas o Senhor teve que colocar ele no abismo para ele entender que ele tinha que saber e entender que a Sua vontade é soberana em nossas vidas, assim como foi na vida dele, ó Pai. E assim como a de Pedro, ó Pai, que o Senhor ensinou também, como é se reconhecer como pecador, ó Pai, e seguir a Jesus Cristo para receber a transformação, ó Pai, assim como o Senhor também ensinou a Pedro a ter fé, ó Pai, a ter a sua fé só apontada para Cristo, ó Deus querido, e não para si próprio, e não em nossas esperanças, e não em nossas vontades, ó Pai. Então, restabeleça a nossa fé, ó Pai querido. Lembra de nós a cada manhã que a nossa fé tem que estar apontada para o alto, para o Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.